A gente vai começar em Lucas 16, versículo 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, ou infiel no pouco, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores. Fala comigo, eu não posso ter dois senhores. Por que você não pode? Jesus explica que na sequência ele diz, porque ou há de aborrecer, e talvez na tua versão você tenha aí odiar ou desprezar. Ele diz, ou há de odiar ou desprezar ou aborrecer a um e amar ao outro. Fala comigo, amor. Ou se há de dedicar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Fala comigo, eu não posso servir a Deus e a Mamon. Então quais são os dois senhores? Os dois senhores, Deus Todo-Poderoso, Deus vivo, e o Senhor Mamon. E Mamon é um senhor. Agora, olha só que interessante. Jesus, ele tanto enfatiza isso, que ele menciona isso 3 vezes, só esse texto. Você precisa entender, são 2 opções que você tem. Ou você vai servir o Senhor Deus, ou você vai servir o Senhor Mamon. Agora, coisa interessante, olha só o versículo 13. Ele fala aqui, porque ou há de aborrecer, ou de odiar um, ou há de amar o outro. Ou você vai se dedicar a um, ou você vai se ou desprezar o outro. Para pensar nessas palavras, ódio, palavra forte, sim. Amor, uma palavra bem forte também. Dedicação, desprezo. 4 palavras fortes aqui. Está falando, ou você ama um, que significa que você odeia o outro, ou você se dedica a um, que significa que você despreza o outro. O que Jesus está querendo apontar aqui? Não existe meio termo nessa questão. Não existe campo neutro. Ou você se posiciona para um, o que radicalmente te opõe ao outro lado, ou vice-versa. Aqui então você começa a entender o coração de Jesus, que é um coração que realmente quer posicionamento nessa questão. Agora é importante que a gente venha entrar mais a fundo, e hoje a gente vai dar bastante conteúdo, então eu quero pedir para você anotar. Se você estiver anotando, eu também vou pôr mais coisas aqui nas telas para a gente poder acompanhar e ser um pouquinho mais didático. Então a primeira coisa que a gente precisa responder é o que é Mamon. Então número 1, se você estiver anotando, quem é esse tal do Senhor Mamon? A primeira coisa que a gente precisa entender é que o Senhor Mamon não é uma fruta. Tá bom? Então 2 coisas que o Senhor Mamon não é. Ele não é uma fruta e ele também não é dinheiro. Agora, que seria então o Senhor Mamon? Mamon é uma palavra que vem do Deus sírio da riqueza. Então, entenda uma coisa, que o Deus sírio, a Síria, que em outras épocas era a Babilônia. Esse Deus sírio da riqueza, esse nome dele, o espírito, era Mamon. É de lá que é a origem desse tal do Mamon. É o Deus sírio da riqueza. Agora, quando você pensa na Síria, você tem que entender que em outras épocas na Bíblia, a Síria é a Babilônia. Fala comigo, Babilônia. Babilônia é uma coisa negativa na Bíblia. É um lugar de cativeiro. Babilônia é um lugar longe da presença de Deus. Por isso que ao longo da narrativa bíblica você vai enxergar Babilônia como um lugar onde pessoas que não estão na vontade, na presença de Deus estavam. Então, inclusive, alguns vão até falar para você, quando eu estava no mundo, ou na Babilônia. O sistema da Babilônia é o sistema anti-reino. Faz sentido o que eu estou falando? Então, esse pensamento de Babilônia era um pensamento de onde vinha esse Deus Mamon, que era o espírito sobre dinheiro. Agora, quando você fala Babilônia, você percebe que na Babilônia você tem aí uma outra raiz que é Babel. Fala comigo, Babel. Tá, Gênesis 11, depois você lê isso em casa, Gênesis 11, anota aí para você meditar em cima disso. Uma das coisas que acontece em Gênesis 11, na Torre de Babel, é que eles estavam, na verdade 2 coisas, 2 temas principais de Gênesis 11. Unidade é o primeiro. Então eles estavam unidos, você lembra disso?
Eles estavam todos unidos falando assim: nós queremos chegar ao céu, nós vamos construir algo aqui que é tão grande, que é tão alto, que é tão majestoso. Nós estamos unidos nesse propósito. E unidade normalmente é uma coisa muito positiva, concorda comigo? Ao longo da Bíblia a gente escuta diversas menções de unidade como sendo uma coisa muito positiva. Quem estava aqui domingo passado, talvez não no culto das 19, mas no culto das 16. Alguém estava aqui? Ou no Morumbi no culto das 11? Alguém pegou? Tá. Se você não pegou, vá no YouTube e assista a mensagem do pastor Mark Varughese da Malásia. Ele pregou sobre Salmo 133. Em Salmo 133, você tem a figura do óleo que vai na cabeça do sacerdote. Você lembra desse salmo? Salmo 133. E o óleo escorre da cabeça até as barbas do sacerdote, e daí finalmente vai até as orlas do vestido. Você lembra disso? Agora, quem lembra também do milagre de Jesus, da mulher com o fluxo de sangue? Aqui, alguém lembra? A mulher que tinha uma hemorragia, ela é curada ao tocar nas orlas das vestimentas de Jesus. O que o pastor Marco estava falando? Eu já dei spoiler para você, mas assiste que é muito bom. Ele está falando assim: para que a unção venha chegar até as orlas, nós precisamos estar conectados com a cabeça. Então ele fala assim sobre a unidade. O corpo tem que estar unido, porque vai fluir daqui, vai escorrer até a barba e vai chegar até as orlas. E as pessoas no fora das quatro paredes da igreja, elas não vão necessariamente chegar na cabeça ou na barba, mas elas vão ter contato com você nas orlas. Faz sentido? E quando você tem unção, óleo, carregando óleo e a unção de Deus, para onde você for trabalhar amanhã de manhã, aonde você for estudar amanhã, aonde você mora e vive, aonde você vai treinar na academia, seja o que for, e você começa a escorrer o óleo, as pessoas vão começar a ser tocadas. Por quê? Por conta da unidade. Então a unidade é uma coisa muito positiva, mas nesse caso de Gênesis 11, a unidade não era tão positiva, porque eles estavam unidos ao redor de um propósito tóxico, que é o segundo tema de Gênesis 11, fala comigo: autossuficiência. Eles eram autossuficientes. O que seria uma atitude autossuficiente? É uma atitude de arrogância, é uma atitude de independência. Eu sou tão poderoso que eu não preciso de Deus. Eu sou tão suficiente que eu não preciso de ninguém. Eu vou construir esse negócio, eu vou ser que nem Deus. Era isso que eles estavam falando. Eles estavam unidos ao redor dessa falácia de eles seriam como Deus. Então Deus olha em Gênesis 11, ele fala: chega disso. Eu não vou permitir com que eles venham estar unidos nesse propósito, porque esse propósito é um propósito negativo. O que Deus faz? Ele diz: eu vou trazer confusão. A maneira que Deus dispersa todo esse esquema que eles estavam montando de autossuficiência era confusão. Por isso a palavra Babel. E a partir de lá, Babel se torna a raiz da palavra do que seria o império da Babilônia. É um império de confusão. É um império onde você vai ter uma ideia confusa acerca de finanças. Mamon, que era o espírito de riqueza da Babilônia, é um espírito que vai deturpar para você e confundir você do sentido real da prosperidade. Esse é o espírito Mamon. Então lembra que Mamon não é uma fruta. Mamon não é dinheiro. Mamon é o espírito que acredita que o seu próprio dinheiro te faz autossuficiente. Uma pessoa que está debaixo do espírito de Mamon é uma pessoa que fala assim: eu não preciso de Deus, eu tenho dinheiro. Eu não preciso de mais nada, eu tenho dinheiro. Esse aí é um extremo exemplo de Mamon. Agora, uma das coisas que a gente também precisa saber sobre Mamon é que Mamon é um senhor, e esse senhor está sempre atrás de súditos. Ele está sempre à procura de servos. Então talvez você fale assim: Theo, eu não sou um servo de Mamon. Eu sou um servo de Deus. Eu entendo que eu tenho que escolher qual Senhor que eu vou servir. E deixa eu te dizer uma coisa: você vai ter que servir alguém. Você tem que escolher quem é que eu vou servir. Você pode estar falando assim: não, eu vou servir a Deus, eu não vou servir a Mamon. Glória a Deus, que bom. Mas entenda uma coisa: ele é incessante na busca por súditos. E se você não é uma pessoa que vai se render ao senhorio de Mamon, sabe de uma coisa: ele vai atrás da pessoa mais próxima de você. Então por isso que você vê muitas vezes casamentos que estão em conflitos acerca de finanças, porque um cônjuge teve um entendimento e revelação acerca: eu pertenço a Deus, o meu Senhor é Deus, não é Mamon. Só que talvez Mamon entenda: eu não consigo contra você, mas eu vou atrás da tua esposa.
Ou eu vou atrás do teu marido, ou eu vou atrás do teu pai, ou eu vou atrás do teu irmão, ou talvez você seja sócio com alguém que não tem os mesmos valores espirituais que você. Então muitas vezes você vai querer fazer alguma atitude em relação às tuas finanças, e você já tem isso bem resolvido no teu coração. O meu Senhor é Deus, não é o Senhor Mamon. Eu não vou me submeter a ele, eu não vou ser um servo de Mamon, eu não vou ser um súdito de Mamon. E ele até vai entender que lá ele tem resistência, mas no teu sócio ele vai ter abertura. Faz sentido? E muitas vezes você vai ter conflito. Por isso, você que é casado, quem aqui é casado? Levanta a mão. Tá bom. Quem aqui quer casar? Levanta a mão. Já começa bem então. Se você está interessado nela ou nele, começa a perceber como é que você enxerga as tuas finanças à luz da Bíblia. Porque isso vai te poupar discussão e vai te poupar talvez desentendimentos. Porque quando vocês dois estão alinhados, é assim que nós vamos viver a nossa vida de casado. Nós vamos servir a um Deus, não a Mamon. O nosso Senhor é o Senhor Deus. Quem quer dizer amém para isso aí? Amém. Que você sirva só um Deus. Agora, por que isso é importante? Lucas 16, versículo 13, a gente acabou de ler. E no versículo 13, ele enfatiza: nenhum servo. Fala comigo, eu sou um servo. Entenda isso. Talvez você não se enxergue como servo, mas na verdade você está servindo alguém. Você conscientemente ou inconscientemente você está servindo alguém. Então é melhor você ser consciente em quem você vai servir. Você está servindo alguém. Então a pessoa fala assim: não, eu sou o dono de mim mesmo. Trouxa. Você está servindo alguém. Você está servindo Mamon. Agora quando você fala assim: Deus, quem sou eu sem o Senhor? Eu sou nada sem ti. Automaticamente você já se pôs dependente de Deus. O teu Senhor é Deus. Faz sentido? Então aqui Jesus deixa claro: nenhum servo. Significa que todos nós somos servos. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de se dedicar a um e desprezar a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Infelizmente, tem muito evangélico que serve Mamon. É isso mesmo. Infelizmente, tem muita gente dentro das igrejas evangélicas que pensam que servem o Senhor Deus, mas servem a Mamon. E uma das maneiras que você consegue discernir se um evangélico serve a Deus ou serve a Mamon é o exemplo clássico que a gente vê tantas vezes. Quantas vezes, infelizmente, eu já vi isso acontecer, mesmo crescendo como criança aqui na Monte Sião e hoje como pastor aqui na Zion. Quantas vezes os exemplos são inúmeros de pessoas que entram aqui, talvez o cara está na pindaíba, ou o cara está todo esfolado, o cara está todo estrupiado, ele chega aqui devendo para meio mundo, chegou até de carona, pedindo ajuda para alguém para chegar na igreja, e quando entra aqui na igreja, você está devendo para o mundo inteiro, você precisa ser humilde. Pelo menos é o que você espera. Você não é autossuficiente. Você vai buscar a Deus, você vai adorar a Deus, você vai se humilhar, você vai ajoelhar, você vai chorar, você vem para o altar, você quer servir, você quer se entregar, e glória a Deus por isso. E daí você vai começando a entender a palavra. Quantas vezes eu já vi esse exemplo, as pessoas começam então a aplicar os princípios da palavra, e daí Deus, que não tem sombra de mudança, amém? O mesmo ontem, hoje, para sempre, cujos princípios não mudam e são atemporais. Uma vez que você aplica os princípios de Deus, você vai colher aquilo que não muda. Deus é fiel à sua própria natureza. Então mesmo você com más intenções, aplicando os princípios bíblicos, você vai ter a recompensa bíblica. E a pessoa começa a ter recompensa. A pessoa começa então a pagar suas dívidas, ela começa então a se erguer, ela começa a prosperar, e de repente ela começa a juntar, e agora ela começa então a realmente crescer, e de repente a pessoa está rica. Alguns anos atrás ela chegou de um estado completamente diferente, mas ao passo e ao momento que ela vai se enriquecendo, ela também fica muito sofisticada para adorar a Deus. Eu não choro mais, eu sou chique demais para chorar na presença de Deus. Eu não ajoelho mais. Eu não vou ficar no altar. Eu tenho uma dignidade. Antes você entrou sem dignidade nenhuma. E porque você aplicou os princípios de Deus, agora você tem uma dignidade. Agora você não quer abrir mão da tua dignidade. Faz sentido? Infelizmente, tantas vezes nós vemos esse padrão dentro das igrejas evangélicas. A pessoa clama a Deus quando está numa situação de desespero, e quando Deus a abençoa, ela tira os olhos do abençoador e põe nas bênçãos materiais. Esse é um sinal de alguém que está ainda debaixo do espírito de Mamon. Por que a gente sabe disso? Por conta do desprezo.
Desprezo. A palavra-chave aqui é desprezo. Antes você não desprezava a Deus, você buscava a Deus. Mas agora que você está sob o senhorio de Mamon, a consequência disso é desprezo a Deus. Não, eu até vou para a igreja, mas eu fico aqui. Eu não te vejo mais adorando, não. Eu adoro assim agora. Sou importante demais para adorar daquele jeito que eu adorava antes. Mas onde você está adorando? Aqui. Meu corpo está aqui, mas aqui eu estou assim. Faz sentido? Você está desprezando Deus. E isso Jesus já previa 2000 anos atrás. O dia que você se render ao Senhor Deus, você despreza Mamon. O dia que você estiver com Mamon, você despreza o Senhor Deus. Então a pergunta é, será que eu estou desprezando a Deus? Ou será que eu estou me achegando e me dedicando ao Senhor? Outra coisa que a gente precisa entender sobre Mamon é que Mamon é um senhor que quer tomar o lugar do Senhor Deus. Ele sempre quer tomar o lugar de Deus. Mamon sempre quer sentar no trono do teu coração. Mamon não vai se contentar nas periferias do teu coração. Ele quer o trono. Ele não vai falar assim, você pode servir a Deus de vez em quando, só lembra de mim. Ele não funciona dessa maneira. Ele quer você por inteiro, ele quer tomar o lugar de Deus na tua vida. E tanto ele quer tomar o lugar de Deus na tua vida, que ele promete aquilo que só Deus pode dar. O que é que só Deus pode nos dar? Identidade, segurança, felicidade, alegria, paz. Mamon vai falar, eu consigo dar. Esquece Deus. Eu te dou identidade. Eu te dou segurança. Esquece Deus. Eu te dou felicidade. Deus não consegue te dar paz. Eu te dou paz. Quanto mais de mim você tiver, mais paz você vai sentir. Mamon vai prometer aquilo que só Deus pode te dar. Sabe qual que é a mentira de Mamon? A mentira de Mamon é aquela mentira clássica. Aquele pensamento. Se eu tivesse mais dinheiro, as pessoas iriam me escutar mais. Essa é a mentira de Mamon. A mentira de Mamon é, se eu tivesse um carro melhor do que eu dirijo, aí então eu seria aceito. Se eu morasse numa casa maior, aí então eu seria mais importante, etc, etc. Você entendeu? Essas são as mentiras de Mamon. Porque Mamon quer prometer uma coisa que só Deus pode te dar. Aceitação, significância, identidade, alegria. Tem a mentira mais clássica de Mamon, a mais sutil. Você está pronto para essa? A mentira mais clássica de Mamon é, se eu tivesse mais dinheiro, eu poderia ajudar mais pessoas. Essa é a mais sutil de Mamon. Sabe por que eu sei que isso é uma mentira? Porque eu nunca vi, lendo os 4 evangelhos, Jesus um dia chegar para uma pessoa, desesperada por um milagre, e ele falar, na verdade você não precisa de milagre, você precisa de mais dinheiro. Você já viu Jesus fazer isso? Em algum momento nos 4 evangelhos, Jesus fala assim, você não precisa de uma intervenção sobrenatural. O que você precisa é dinheiro. Jesus nunca falou isso. E deixa eu te dizer uma coisa, para você ajudar a pessoa, você não precisa de dinheiro. Mas Mamon vai falar, se você tiver mais dinheiro, aí sim você consegue ajudar mais pessoas. Deixa eu te falar, como é que você ajuda pessoas? Você vai ajudar pessoas quando você carregar a presença de Deus. Você vai ajudar pessoas quando você tiver unção. Quanto mais autoridade espiritual você tiver, mais você consegue ajudar as pessoas. E isso não quer dizer que Deus não vai, em meio à tua ajuda às pessoas, falar, eu quero que você seja generoso. Faz sentido? O dinheiro pode ser um meio pelo qual a presença de Deus vem ajudar pessoas, mas não é a fonte da ajuda às pessoas. E Mamon quer ser a fonte da dependência das pessoas. Então Mamon, ele é esse senhor que quer tomar o lugar. Agora, alguns sinais que talvez você esteja ou nós estejamos debaixo da influência de Mamon. Se não era desconfortável o suficiente, vamos tentar ser um pouco mais desconfortável. Alguns sinais. Primeiro sinal, se você só pensa em dinheiro, só pensa em coisas materiais, quando você só foca naquilo que você não tem, você não consegue ficar contente com aquilo que você já tem, quem sabe isso é um sinal do senhorio de Mamon.
ou da influência de Mamon na tua vida. Quando você, sem perceber, frequentemente está se comparando com pessoas perto de você, quem é que tem mais dinheiro, e você, sem perceber, se pega numa competição de quem tem mais dinheiro, quem tem mais bens materiais. Isso é a influência de Mamon. É um espírito que está atuando nessa área. Quando você começa a pensar que quanto mais coisas eu tiver, mais afirmação eu terei, e a tua posse material traz identidade a quem você é, isso é um sinal da influência de Mamon. Quando você tem dificuldade em dar ao Senhor com alegria e desprendimento. Você pode até dar e falar assim, hoje eu vou dar. E você dá, e você passa aqui no gasofilácio. Sabe o que eu estou falando? Isso é um sinal de Mamon. Você não tem... Por isso que a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios, que ele fala assim, o Senhor ama aqueles que dão com alegria, um desprendimento. E deixa eu te falar uma coisa, se hoje você, aqui da Zion Church, não está num lugar que você consiga dar a tua oferta e teu dízimo com alegria, não dê. Isso mesmo, não dê. Só dê quando você chegar no teu coração, que você fala assim, estou desprendido, estou com alegria. Sabe por quê? Porque Deus não está precisando do teu dinheiro para ficar mais rico. Deus não está olhando para você, pensando, tomara que esse domingo ele seja fiel nos dízimos, porque a gente tem algumas contas que a gente tem que acertar aqui no céu, estamos precisando. Deus não se importa com a tua quantia, Deus está se importando com o teu coração. Faz sentido? Ele quer ser dono do teu coração, não de maneira parcial, mas de maneira plena. E como que você consegue demonstrar a plenitude de entrega de coração? Quando você dá com alegria, quando você é desprendido, quando você dá e não fica pensando, meu Deus, agora vai faltar. Quando você está entregue, aí teu coração está completamente nas mãos do Senhor. Sabe, quando você se encontra naquele lugar que você fala assim, Deus, ou melhor, não Deus, mas Senhor Mamon, a minha segurança, a minha identidade, o meu poder está naquilo que eu tenho. Isso é um sinal que você está debaixo da influência de Mamon. E infelizmente nós passamos por momentos na vida onde nós estamos suscetíveis a crises, a escassez, e talvez em algum momento você tenha ou já passou por um momento que você vai ter que dar um downgrade. Sabe o que é isso? Você vai ter que reajustar suas contas. Fala assim, eu não posso dirigir mais esse carro, eu vou mudar de carro. Eu talvez não possa fazer as férias que eu fazia antes, a gente vai ajustar o orçamento. E eu não posso talvez frequentar tanto esse restaurante que eu frequentava antes, eu vou ter que ajustar. Talvez eu vou ter que sair de onde eu moro para ir para um outro lugar. E quando você tiver que fazer esse movimento, se você fica depressivo, se você fica ansioso, se você começa a se sentir menos filho de Deus e menos filha de Deus, isso é sinal de Mamon. Porque você não é definido por aquilo que você tem. Você é definido por aquilo que Deus fala que você é. E Deus fala que você é rei e sacerdote. Deus fala que você é realeza. Deus fala que você é redimido e perdoado. Que você é vestido pela justiça de Cristo. Você crê nisso? Quando você é definido por aquilo que Ele diz, isso é um sinal que Mamon não tem espaço no teu coração. Sabe um outro sinal que talvez você fale assim, eu acho que talvez eu esteja debaixo da influência de Mamon? É quando desde que a gente começou essa palavra que já fazem alguns minutos, você está ansioso. Meu Deus, não acredito. O cara vai ficar falando de dinheiro. O mês de setembro inteiro? Putz, setembro, o mês... Pô, mas tem mais... Quantos domingos tem mais 3 domingos. Nossa, velho. Pensava que a Zion era diferente. Isso é um sinal de Mamon. Mas sabe também qual que é um sinal muito bom? Se você está escutando o que eu estou falando, você está falando assim, Deus, eu não sabia que isso era Mamon. Eu preciso mudar. Esse já é um sinal que o Espírito Santo está operando no teu coração.